Bem-vinda ao Café com Fé, toda terça-feira, 8 horas da manhã, no Instagram, Café com Fé BH, segunda e quinta também, 8 horas da manhã. Para você que está assistindo pelo YouTube, você pode digitar aí, @Café com Fé BH, tem vários vídeos que vão abençoar a sua vida. E eu tenho um Instagram, né, de moda aqui, e nesse Instagram eu faço às terças-feiras, Mayara Sayonara. E quem está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Gosto sempre de trazer essa introdução aqui. Sempre cai alguém aqui de paraquedas. É claro que não foi de paraquedas, não foi por um acaso, né? Não é por acaso que a gente tem um Café com Fé aqui nesse Instagram, mas eu preciso explicar, né, para que você compreenda. Como assim? Instagram onde eu vim aprender dicas, truques, estratégias de venda, e você está falando aqui de fé, né? Então esse é um dos meus posicionamentos aqui nesse Instagram, o que o torna mais humanizado. Mas isso não é uma estratégia de marketing, não. Eu realmente vivo isso e compartilho por conta do propósito que eu levo aqui nesse Instagram, né? E, aliás, não é nenhum programa que eu queria fazer, mas não resisti à voz do próprio Deus que deu a direção do Café com Fé, que tem abençoado tantas vidas, inclusive a minha vida. Então, você que é empreendedora, manda aqui nos comentários, vamos interagir. Eu gosto quando a gente interage, eu gosto quando vocês falam aqui também. Até porque estamos todos aqui para aprender juntos, eu me coloco no seu lugar, porque eu também estou aqui aprendendo. E aí, nas terças-feiras, você que tá aqui pela primeira vez, deixa eu te dar boas-vindas. Coloca aqui sua cidade, de onde você tá assistindo aqui. Fala, tô aqui pela primeira vez. A gente sempre traz aqui uma palavra. E eu também gosto de explicar que eu não tenho nenhum cargo, nenhum título de igreja, não sou pastora, não sou evangelista. Eu sou evangelista fora da igreja, então eu não tenho nenhum título, né? Que às vezes você pode querer perguntar, mas você é alguma coisa? Não sou nada. Sou só uma amante do Senhor Jesus mesmo. E aqui a gente sempre traz uma palavra. Na semana passada a gente falou sobre como vencer a ansiedade. Que aula o Senhor Jesus nos deu. Se você passa por isso ou conhece alguém, vai no feed aqui e assiste essa live da ansiedade. Então a gente sempre traz um versículo, a gente sempre discute a palavra, e aqui a gente fala de fé, tá? Então esse horário, se você entrou aqui achando que ia ouvir alguma coisa de truque, dicas de moda, não, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Na terça-feira a gente tem aula 9 horas da noite com estratégias de venda. Inclusive a aula de hoje vai ser sobre os 7 estilos que mais vendem. Mas agora, nesse horário, é só de fé. Por isso que é uma live mais selecionada aqui. Não são todas as pessoas que se interessam para estar, mas isso é maravilhoso, não é para todo mundo mesmo, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se você está aqui, eu tenho certeza que foi o próprio Deus que te trouxe. Olha quantas pessoas que está aqui pela primeira vez. Delas sou de Rondônia, mas estou assistindo do aeroporto de BH. Que delícia, bem-vinda, sou empreendedora e sei que entrei nessa live por um motivo. Aí, Nai, Deus abençoe. São Paulo, primeira vez, Lídia, bem-vinda. Capitão Poço, a Terra da Laranja, que legal, eu não sabia. Bem-vinda, estou aqui pela primeira vez, Sandra, bem-vinda. Ju, primeira vez, Deus abençoe. Pato Branco, Paraná, Brasilzão aqui. Marabá, bem-vindas. Bem-vindas, Recife. Olha só essa conexão que a internet nos permite, né? A tecnologia. E Deus é tão tremendo que Ele tá alcançando pessoas do Brasil e até do mundo inteiro através aqui do online. E a gente sempre começa... eu vou falar sobre Gênesis 12. A gente vai aprender um pouco sobre Abraão aqui, né? Vamos aprender com as pisaduras de Abraão, que a palavra é mais atual do que você imagina. Então, tudo a gente pode traduzir e trazer para o nosso dia a dia para aprender com os desafios e para vencer os desafios. Vencendo as nossas emoções e usando a cabeça, né? A gente precisa controlar o nosso emocional e a gente vai aprender aqui o que Abraão fez para poder ser pai de nações, né? E ser o pai da fé. Nós vamos aprender aqui com
os desafios que ele enfrentou. E a gente pode pegar como exemplo para olhar para os nossos desafios e assim agir, quiçá melhor do que ele, né? Porque Abraão não tá aqui mais, então essa palavra é para nós. A gente pode se colocar no lugar de Abraão aqui. E eu vou passar alguns versículos, vai anotando aí para depois você mexer na sua casa, tá? Vejo Café com Fé há mais de um ano. Que maravilhosa, fazendo aniversário aqui, né, Cris? Sim, o Café com Fé já tem mais de um ano. Que bênção, meu Deus, que presente. E a gente faz toda terça-feira aqui na Maiara Sayonara. E segunda e quinta no Instagram, @Café com Fé BH. Se alguém segue lá o outro Instagram, deixa eu colocar aqui, tá? @Café com Fé BH. Esse outro Instagram é só de fé. Então lá a gente tem devocional toda segunda e quinta, tá bom? Se você quiser acompanhar com a gente, 8 horas da manhã. Então vamos fazer uma oração aqui, porque quem tem que falar não sou eu, né? É o Espírito Santo que tem que falar e ele usa pessoas, né? Então vamos deixar ele falar com a gente esse presente, esse alimento, logo pela manhã aqui, para nos fortalecer e nos ensinar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. É com muito prazer, alegria, satisfação que eu estou aqui essa manhã e eu creio que quem está aqui foi o Senhor que convidou, foi o Senhor que trouxe. E, meu Pai, eu não sou nada, estou aqui para aprender também. Me coloco como vaso em Tuas mãos para ser usada, que o Senhor não permita que eu venha falar nada de mim mesma, mas que desça do céu esse maná, o pão nosso de cada dia, que o Senhor possa nos dar hoje. Alimenta a nossa alma, nos dá força, entendimento, visão, que a gente possa compreender, entender, internalizar essa palavra e materializar ela na nossa vida, para que possamos transbordar, não só nos nossos caminhos, sobre aquilo que a gente está vivendo, mas na vida de outras pessoas. E exatamente isso que o Senhor quer, é um dos detalhes que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, sobre o próximo, sobre o outro. Então, que possamos ser esse instrumento para que o Teu projeto para as nossas vidas venha se cumprir, a fim de que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu peço que o Senhor venha se sentar nessa cadeira, senta do lado dessa pessoa, onde ela estiver, que o Senhor possa estar do lado dela, falando, acolhendo, orientando, direcionando, exortando também, que a gente precisa exortar e ver o nosso lugar, porque o Senhor é um Pai que educa, que ensina, nos dá a Tua sabedoria, o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bora lá, deixa esse som aqui tá meio estourando, peraí, vou deixar um fundo musical aqui pra gente, vou abaixar um pouquinho. Bom, vamos lá, Abraão, né? Quem foi Abraão? Quem conhece a história de Abraão aqui? Abraão era um homem temente a Deus, bem financeiramente, morava com a família, estava reunida ali, casado, não tinha assim aparentemente problema nenhum, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Então, eis que Abraão ouve a voz de Deus. E Deus, ele faz promessas para Abraão aqui, nesse momento. E aí a gente vai ver na leitura que Deus dá uma missão para Abraão, dá um direcionamento para ele, o que vai o tirar da zona de conforto. E é o que a gente mais detesta, né? Sair da zona de conforto é ruim demais, principalmente quando você não consegue visualizar o que vai acontecer, o que tá do outro lado, mas as coisas da fé não se explicam. Se não houvesse mistérios, segredos, encantos, pra que existe fé? Faz sentido, né? A fé é você acreditar naquilo que você não tá vendo. A fé é você já visualizar, tomando posse daquilo, viver pela fé. E todos nós precisamos manifestá-la, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. Você pode anotar. Fé não é o que você fala, fé é o que você faz, fé é o que você vive ali, executa. Você demonstra que tem fé e que se você não tem fé. E a fé, ela pode vir pro lado positivo e pro lado negativo também. Tava falando até sobre isso ontem,
Que às vezes você pode colocar fé na palavra negativa de alguém. Alguém que fala alguma coisa pra você que você não pode, que você não consegue, que você é uma derrotada, uma fracassada, que isso não vai dar certo. E aí vai do que você tá absorvendo. E a gente pode ter filtros. Você pode decidir absorver aquela palavra ou rejeitar aquela palavra. E quando você aceita a palavra que vem de alguém para te ferir, você também está botando fé naquilo. Então, a fé é algo muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa. E a gente vai ver aqui, então, como que Abraão, né, ele reagiu quanto ao desafio que Deus colocou nas mãos dele, mas para abençoar, né? E às vezes a gente quer entender o meio do caminho, o que vai acontecer, mas é aquilo que a gente estava falando. Se não tiver mistério, a gente não tem que buscar entender e compreender o porquê das coisas. Quando o próprio Deus ele dá a direção, a gente só tem que obedecer, sem ver. Isso é fé. E sem murmurar, porque quando a gente reclama também, a gente atrasa. E quando a gente leva pessoas que Deus não Ele não determinou, porque às vezes a gente tem que abrir mão de coisas, pessoas, lugares. A gente também tá atrasando o plano de Deus pra nossa vida. E eu falei plano, tá? Às vezes a gente acha que meu futuro já está determinado. E eu também estava falando sobre isso ontem, que Deus ele faz um plano, um projeto para as nossas vidas. Existe um projeto para mim e para você. E Deus tem sempre pensamentos de coisas boas e não de coisas más para nossa vida. Só que quem escolhe o que vai receber lá na frente somos nós mesmos, né? A gente que decide ir pelo lado do que Deus está orientando ou por aquilo que a gente escolhe. E eu usei até um exemplo que se você é mãe aqui, você sempre faz projetos para o seu filho, para sua filha. Muitas aqui, eu quero que ela seja engenheiro, ele seja engenheiro, um arquiteto, um médico. Quero que siga os caminhos do pai. E aí você sempre quer o melhor para o seu filho. Você planeja aquilo e quando ele começa a ter poder de decisão, ele escolhe o caminho dele. E assim é o próprio Deus com a gente. Ele tem um projeto extraordinário para a nossa vida. Ele tem um caminho único, mas às vezes a gente quer pegar atalho, a gente quer levar pessoas, a gente quer fazer do nosso jeito e depois quer culpar a quem? A ele. Como se ele nos punisse por todos os nossos erros, né? Se fosse assim, a gente estava morto. Tudo são escolhas e são consequências das nossas próprias escolhas. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente, por que isso está acontecendo comigo? A gente quer procurar entender o porquê. E se fosse assim, estávamos todos ferrados, porque a gente erra o tempo inteiro. Quando abre a boca, quando levanta, nos pensamentos. Então, estava todo mundo já morto, né? Se o juízo de Deus fosse assim. Você errou e ele vai ali te punir por isso. Nós só colhemos aquilo que a gente planta. Então vamos lá, capítulo 12 aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão, Deus chama Abraão, ele faz promessas. Então essas promessas, elas existem também pra gente. Esse plano, esse projeto. Mas aí cabe a gente seguir um processo pra tomar posse disso. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, aqui Abraão já passa por um conflito, né? Pô, que Deus é esse? Eu tô aqui tranquila, com a minha família, tá dando tudo certo, não tá me faltando nada, tenho uma condição financeira boa, sou casado, e eu tenho que largar a minha família. Eu já passei por isso, eu já passei por essa prova aqui de promessas que Deus me fez e que Ele me pediu para abrir mão de pessoas próximas. Nesse período eu resisti muito tempo, falei, meu Deus, como assim? E as pessoas não entenderam, mas que Deus é esse? Deus não é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que ensina nos processos, né? A gente só aprende quando passa, quando vive. E aí a gente acha que tudo vai ser, vida com Deus é uma vida de mar de rosas. Não, se você vê o que Jesus passou,
Tudo que você vive na sua vida, Jesus já passou para falar com você. Eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Quando ele foi passar pela morte de cruz, ele suou sangue. E para um ser humano suar sangue, ele tem que estar passando por um extremo. Às vezes tem um ladrão que ele está correndo e o medo dele ser morto pelas costas, tomar um tiro pelas costas, faz ele suar o suor normal do corpo. Então pensa o tamanho, a tamanha angústia que Jesus naquele momento viveu antes de ser crucificado na cruz. Mas contudo ele foi e cumpriu o plano que o Pai tinha para ele, não aquilo que ele queria fazer, né? Então tudo que qualquer probleminha que você tiver é probleminha mesmo diante de tudo que ele viveu e deixou como exemplo que ninguém carrega um fardo maior do que pode. Então aqui Deus mandou Abraão, falou assim, ó, ora, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, sem dar muita explicação. A gente quer entender, mas por quê? Porque o primeiro passo, para de tentar entender. Primeiro, ao invés de perguntar a Deus por quê, pergunta pra ele o que eu preciso aprender nesse processo. O que eu preciso aprender com essa situação. Pede ele pra te ensinar nesse sentido, né? Me dá estratégia e entendimento sobre isso que eu tô passando. Então, primeiro desafio de Abraão era sair da terra do pai dele e ir para a terra que ele ia mostrar, sem rumo. E fartiei uma grande nação. Aí começou as promessas. Primeiro Deus não deu muita explicação, não. Sai, pega tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. No meio do caminho eu te mostro. Quem tá disposto a fazer isso? Quem tá disposto? Vai e faz. Vai, eu já passei por várias situações desse sentido, como eu falei, de uma pessoa que eu era muito apegada e Deus falou assim, abandona, para de fazer isso com essa pessoa. Eu falei, quê? Como assim? Eu não consigo. Só para. Então, eu tive que obedecer. Eu enfrentei muitas coisas aqui, físicas, mas depois que eu fiz isso, que Deus me mostrou o que realmente ele começou a me dar a direção. Ele só vai te dar depois que você estiver disposto a sacrificar e a passar por aquele momento de dor, por aquele processo. E aí começou as promessas. Fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. É da vontade de Deus engrandecer sim o teu nome, mas para que o nome dele seja honrado, para que as pessoas vejam ele na sua vida, sem você precisar ficar falando que você é ou não é, através dos frutos que você está mostrando. Então, fartiei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. É da vontade de Deus que você tenha a vida completa, em todos os sentidos. E, inclusive, engrandecer sim o teu nome. E tu serás uma bênção. Ele seria a própria bênção. Olha só que promessa, né? Nós sermos a própria bênção. Mas para isso tem um preço a ser pago. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o poder, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Falar mal de qualquer pessoa, isso já é pecado, não é dos princípios do próprio Deus. Vai amaldiçoar a vida de alguém que é aliado com Deus, que é amigo de Deus, você atrai aquilo, sabe? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente estava falando isso também algumas semanas aqui. Se o que você está pedindo a Deus abençoa todas as pessoas, isso que ele colocou dentro de você, isso que está dentro de você vem dele, é uma direção dele. Mas se o que você está pedindo abençoa só você, tem alguma coisa de errado. Porque ele só vai te dar uma direção de algo vindo dele que abençoa todas as pessoas. Todas. Recurso financeiro. O seu casamento tem que abençoar todas as pessoas. Muitas pessoas casam mal, casam errado, porque decidiu. Não é a escolha de Deus, tá passando por um conflito. Mas aí depois vai questionar Deus. Mas por que você não me ouviu antes? Por que você não me perguntou antes? Enfim, tantas coisas. Então, essa aqui é uma coisa que você tem que ter entendimento. Até na hora de orar, a gente tem falado muito sobre oração aqui. O que eu estou fazendo abençoa todas as pessoas? Que eu estou pedindo abençoa todas as pessoas? Quem vê o seu testemunho, quem ouviu o seu testemunho,
seja no seu trabalho, seja na sua vida sentimental, seja em todas as áreas. Abençoa todas as pessoas. E aqui, essa promessa era para abençoar não só Abraão, mas todas as pessoas. Então, os caminhos da fé, ser cristão é isso também. Não é você guardar aquilo numa caixinha, né? E às vezes quando Deus coloca alguém no seu caminho, você tem que falar dessa live. Você tem que mandar pra alguém. Às vezes Deus tá te mandando alguém aí na mente. Manda pra fulano. Manda pra fulano que te mandou mensagem ontem. Fulano que você encontrou no final de semana. Então, quando você começa a cumprir os princípios dele e a obedecer a voz dele, mais ele vai te dando. Mas quando você deixa passar, deixa de abençoar a vida de alguém, aí você está atrasando a própria vida, né? E aí, o que aconteceu depois disso? Abraão teve que sair da zona de conforto e bora então para essa outra terra. Só que Abraão, ele quis levar o seu sobrinho. Sobrinho não é parente? Deus não tinha falado que não era para levar para sair da parentela? E tem pessoas que assim, Deus dá a direção, fala alguma coisa e ela quer levar alguma coisa consigo, ela não se entrega 100%. Ah, vai que dá errado. E ali, Abraão, ele estava no caminho certo, mas com a pessoa errada. Então, essa também é uma das lições aqui, que Abraão quis levar Ló nessa caminhada e teve muitos problemas com Ló, a ponto deles discutirem, e Abraão fala, faz o seguinte, escolhe o lado que você quer ir, que eu vou pro outro lado. Então, às vezes, você já tá no caminho certo, mas Deus, ele só vai te entregar quando você abrir mão de alguma amizade, abrir mão de alguma pessoa que não é pra estar com você. A bênção não é pra aquela pessoa, é pra você. Mas você insiste em levar alguém, você insiste em permanecer na sociedade, você insiste em permanecer em certos lugares com certas pessoas. Você, às vezes, insiste em continuar naquele trabalho porque tá na zona de conforto. Mas se eu largar, eu vou perder. E se eu abrir mão, eu vou perder. Recentemente, eu vivi uma transição de carreira. Quem tá aqui começando a acompanhar agora, eu fui empreendedora há 7 anos. E o meu sonho era ser lojista. Mas mal eu sabia que Deus tinha outros planos pra minha vida. E Ele mandou. Agora você vai deixar de ser lojista e vai cumprir esse propósito que eu tenho pra você. Que você vai começar tudo de novo. O quê? Eu tenho que deixar... E meus 7 anos, e as minhas clientes, e tudo isso que eu construí. Agora você vai pra outro caminho. Não me pergunte por quê. E eu tava buscando também uma direção, né, do que como eu poderia abençoar a vida das lojistas que estavam me mandando mensagens, estavam se inspirando no meu trabalho, nos meus provadores, estavam pensando em desistir. Falei, eu não sei o que eu faço. E aí eu fiz uma oração, fiz um propósito e Deus veio me responder, inclusive me pedindo isso. Essa pessoa que eu andava com ela, fazia compras com ela, e Deus me pediu essa pessoa. Abre mão dela que eu vou te mostrar o que eu tenho pra sua vida. E aquilo foi muito difícil, então eu abri mão da pessoa e levantou uma grande ira aqui no meio da minha família, no meio de todo mundo ali. Como assim? Você tá maluca? Deus não pede isso pras pessoas. Mas só eu sabia dentro de mim o que Deus tinha me pedido. E eu sabia que lá na frente Deus ia esclarecer os fatos. Só que a princípio eu não estava preocupada no que as pessoas iam falar. Isso também é uma coisa que te atrasa. A preocupação... Você tem um talento. As pessoas às vezes elas não alcançam, não é porque elas não têm talento, mas é porque elas desistem ou porque elas não querem obedecer o que o próprio Deus já falou pra fazer. Mas, mas o que vão falar? Mas não sei, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Será? Aí deixa a dúvida. Mas Deus trabalha na dúvida para que você aprenda e ensine as pessoas com aquilo que você viveu, com aquela dificuldade, com aquilo que você teve que enfrentar. Mas infelizmente a maioria das pessoas são alienadas, estão preocupadas. Isso é orgulho também, né? Ignorância. Você tem um talento, por exemplo, eu nunca imaginei que eu tinha um talento de fazer live, de falar em público, de dar aula, de ser professora. Deixa eu te falar, eu não tenho faculdade. Eu não tenho, mas eu tenho resultado. Então quando Deus colocou isso na minha mão ali, você vai fazer isso, eu falei, e agora? Não precisa se preocupar como vai ser, só vai e faz o que eu tô te falando. Então, hoje eu tenho mais de quase 800 alunas, dou aula.
faço live. Tímida, gente. Tímida. Sempre. Quando falava meu nome na escola, Maiara Stephanie Sayonara Alves Silva, olha o tamanho do meu nome. Vinha uma... 700. Mais de 7, quase 800 alunas, eu falei. E aí, quando falavam o meu nome todo, na aula eu já tava toda molhada. Porque eu tinha vergonha do meu nome. E olha que ironia do destino. Hoje eu uso o meu nome. O nome da minha loja era Maiara Sayonara. Sofri bullying, né, gente? Mas tá tudo certo. E tinha vergonha, gente, de fazer pergunta pras pessoas. E Deus trabalhou naquela minha fraqueza. E às vezes aquilo que você pensa que você não é capaz é o talento que Deus quer aprimorar, moldar pra você contar um testemunho como eu tô contando. Eu nunca me imaginei falando alguma coisa, mas eu obedeci a voz de Deus, mesmo tendo que enfrentar desafios, coisas. E essa pessoa que eu tive que abrir mão dela também era minha irmã, que eu tinha muito apego com ela. Então foi muito difícil falar. A gente viajava pra fazer compras juntas, então foi muito difícil pra mim falar com ela: olha, a gente não vai mais fazer compras juntas. Ela começou comigo a loja, mas Deus mandou: larga. Só assim, larga. E eu falei: eu não tenho coragem de falar com ela não. Se eu dar um jeito aí, fala na minha boca, porque eu não tenho coragem. Deu uma semana, quando eu orei, Deus falou através da minha boca. Eu falei: então eu sofri muito, mas fui. Aí depois que eu fiz, aí que Deus falou: agora sim, o projeto é esse aqui, ó. Esse. E aí veio mais um desafio: viver a transição de carreira. Mas o que vão falar? As pessoas vão pensar que eu quebrei, as pessoas vão pensar... E foi ali, em pleno início de pandemia. O que as pessoas vão falar? Não importa, vai e faz. Ok, fui. Gente, tô vivendo uma transição de carreira. Agora eu começo um novo projeto. E assim, quem tá disposto a abrir mão de uma segurança, sair da zona de conforto? São poucas pessoas. Se você tá aqui, é porque você tem essa capacidade também. Só que você tem que estar mais em espírito, andar com as pessoas certas. Porque às vezes eu ouvia várias vozes. A família me ligou, as pessoas: você tá maluca? Você vai viver essa transição de carreira? Mas você sempre sonhou. O meu cunhado ficou com raiva de mim. Ele falou: não quero conversar com você mais. Como assim? Seu sonho era ser lojista? Você... Não entra na minha cabeça isso. Não entra. Eu falei: calma, um dia você vai entender. E as pessoas ainda me perguntam até hoje: mas valeu a pena? Não importa se valeu ou se não valeu. Se Deus mandou, pode ter certeza que vale a pena. Até porque não era somente sobre vender roupa, era somente sobre ter uma loja. O propósito era muito maior: abençoar a vida das lojistas, que vão abençoar a vida de tantas outras clientes. O negócio era em massa. Que Deus gosta de trabalhar em massa. Coisas que Ele faz é grande. E esse projeto é grande. E eu tenho certeza que eu vou dar vários testemunhos aqui para honra dele. Tudo tem que ser para a glória dele. E aí, o que aconteceu? Pensa, Deus me falou pra abandonar, largar ali minha irmã naquele momento. Mas não era pra deixar de ter um relacionamento de família com ela. Era um trabalho que era pra gente parar de fazer junto. Claro que isso atingiu o nosso relacionamento como família. Mas hoje, graças a Deus, depois de 7 meses, tudo foi esclarecido. Então, se eu tivesse falado: Deus, isso aqui não, ó, eu até vou viver a transição de carreira. Não, ele me falou da transição de carreira depois. Ó, eu até faço o que o senhor quiser aqui, vou pro caminho, mas isso aqui eu não vou fazer não. Então ele ia ficar em silêncio, como aconteceu com Abraão. Abraão quis levar Ló. Então quando Abraão estava no caminho certo, mas com as pessoas ali que Deus não tinha mandado ele levar, Deus ficou em silêncio. Ele não falou nada. E aí, olha lá, no capítulo 2, depois você pode ler, tá? Pra você ver o que eu tô falando, no capítulo 13, aqui no versículo 14, fala assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. E aí eles começaram a brigar, as coisas começaram a dar o quê? Errada pra Abraão. Mas a culpa era de Deus? Não, porque ele desobedeceu a voz. Ele quis se lançar 99%. Aquele 1% atrasou a vida dele. E aí eles começaram a discutir, começaram a brigar, a ponto de Abraão falar: vai Ló, vai pra onde você quiser que eu vou pro outro lado, entendeu? Vai. E aí assim aconteceu. Depois disso, Deus voltou a falar com Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Depois.
Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de herdar a ti, a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como pó. Então Abraão já estava ali na terra prometida, mas as companhias estavam impedindo ele de enxergar a grandeza que Deus tinha para ele. E eu fiz umas anotações aqui pra gente entender mais a fundo o propósito de Deus para Abraão, né? Quando Deus dá uma missão, é para abençoar todo mundo, a gente já falou isso, né? Deus não dá nada que não seja para todos ganhar, primeiro ponto. Então você sempre vai avaliar isso, sempre vai avaliar tudo que você tá orando, tudo que você tá pedindo. Por isso que o meu método chama Moda com Propósito. Eu fico tranquila, eu não tô aqui pra vender nada pra ninguém, tô só dando exemplo, tá? E hoje eu visualizo como propósito. Propósito é isso, é o que abençoa. Muita gente tenta entender o que é propósito. Qual é o meu propósito? Aquilo que você sabe fazer, que Deus já colocou dentro de você, mas que venha abençoar não só você, mas outras pessoas. Vidas vão ser transformadas, vão ser alcançadas, vão ser tocadas. Muitas pessoas chegam aqui por conta de venda da loja, mas recebem mais do que isso, porque conseguem cuidar de dentro para fora, da vida espiritual, que é um pilar que para mim, se ele não for o primeiro, não adianta nada. Nada consegue sustentar. Nada. A pessoa, ela não consegue se preencher se ela não tiver a vida espiritual estruturada. Nem a loja ela consegue conduzir se ela não tiver. Eu posso dar a maior estratégia, eu posso fazer uma aula, porque eu faço aulas assim, que depois que eu termino as aulas dentro do método, eu falo, meu Deus, o que foi isso que eu entreguei para essas meninas? Ela não faz nenhum sentido se essa pessoa não tiver a inteligência emocional, se ela não souber lidar com os processos. Eu não estou entendendo o propósito de Deus na minha vida, mas o propósito é dele, não é seu. Quando você tomar a decisão de fazer parte do plano dele, por exemplo, eu não pedi a Deus um propósito, eu falei com Deus, eu queria me dar uma direção para que eu possa ajudar as lojistas. Ele, opa, você quer ajudar alguém com o seu propósito. O seu propósito é o que você está aprendendo aqui, você não está nessa live à toa. O seu propósito abençoa quem? Só você? Só a sua família? O que você faz abençoa o próximo? Abençoa todo mundo? Deus está nos ensinando aqui. Só que olha o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá tão desesperada ali, passando por um momento tão difícil, que aquilo bloqueia da palavra entrar e ela compreender, discernir, reconhecer. O desespero de entender o como é tão grande que ela não consegue receber isso que a gente tá, esse alimento nessa manhã. Vocês estão conseguindo entender o alimento nessa manhã que a gente tá recebendo aqui? Deus fala por parábolas ali, conta histórias. Eu contei história para você entender aqui. É à toa que Jesus contava várias histórias, né? Então, se você focar nisso aqui e parar de querer entender o processo, como, e só fazer o que tem que fazer, aí você vai conseguir enxergar as coisas. Tá? Mais um passo aqui. Sair da zona de conforto. Família, vida financeira tranquila. O seu propósito vai te tirar da zona de conforto. Não tem miojo, não tem receita pronta, tem que suar. Eu até anotei uma frase aqui com a Sheila. Eu preciso anotar isso. Olha só. Ninguém quer lidar com a dor. Qual versículo? Eu tô falando de Gênesis 12, tá? Gênesis 12, lá no versículo 1. Depois eu passei para Gênesis 13, versículo 14. Olha só. Ninguém quer lidar com a dor. Mas se a agulha com remédio não ferir o braço, a cura não chega. Ninguém quer passar pela dor. Mas se a cura com remédio não furar o seu braço, a agulha ali, a cura não vai entrar. Você tem que estar disposta um soldado, ele não passa por uma guerra sem sangrar. O problema é que a gente não quer sangrar. Abraão não queria sair da zona de conforto. Vocês acham que ele queria sair? Estava estabilizada a vida dele. Mas o seu propósito vai te tirar da zona de conforto. Você vai desagradar pessoas. Eu desagradei muitas pessoas com o meu propósito. Inclusive minhas clientes,
que me mandam mensagem até hoje. Mas muitas continuam me acompanhando aqui pelo Café com Fé, que eu fazia o Café com Fé na época que eu tinha loja. Continuam aqui. Muitas se tornaram minhas alunas, mas muitas eu perdi. Mas ganhar é estar disposta a perder. Vida com Deus é isso aí. Você tem que estar disposta a perder para ganhar. Mas quem quer perder? Mas quando a gente deixa a emoção falar, você não tá disposta a pagar o preço. Que tem preço a ser pago. Gente, tudo na vida tem um preço a ser pago. As coisas físicas, né? Eu já dou vários exemplos aqui. Academia, sucesso, tudo tem um processo. O problema é que nem todo mundo quer passar pelo processo. Mais um tópico aqui que eu anotei sobre isso que a gente entendeu pra gente aprender com a história de Abraão. Vai pra terra que ainda vou te mostrar. Esse é o Deus dos processos, que faz o ser humano crescer através das incertezas da vida. Isso aqui é coisa pra você anotar também. O Deus dos processos faz o ser humano crescer através das incertezas da vida. Porque você sai... são vários desafios na vida, né? Quando você vence um, você se torna mais sábio. A cada desafio, você se torna mais sábio. Você você recebe uma força e sabe lidar com os próximos. Eu não sou mãe, mas quando a mãe de primeira viagem, às vezes ela fica desesperada. Os dias de hoje tem internet, tem muita coisa, né, pra falar. Mas mesmo assim, o filho deu um respiro, a mãe já vai sair lá. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Você fica preocupado, porque às vezes você é mãe de primeira viagem, do seu primeiro desafio. Mas quando você tem o segundo filho, vem, fala pra mim aqui vocês. Eu falo isso porque a minha irmã, eu tenho 2 sobrinhos lindos. E eu vi a diferença de quando ela ganhou a Lara pra depois do Theo. Quando é o segundo, não é assim não, gente. Menina, a gente não tem que tratar assim também não. Então ela já tava muito mais consciente e sábia pra lidar com o segundo filho. Então você só vai aprender se estiver disposta a passar por esses momentos difíceis mesmo. Eu aprendi muito com as dificuldades da vida, aprendi muito com os erros também que eu tinha na loja pra poder entender as dores das lojistas. Pra falar com elas algo que eu vivi, dificuldades que eu vivi, né? Quem tem 2 filhos aqui consegue relembrar aí o que viveu. E o segundo, com certeza, os desafios foram diferentes dos primeiros, né? Do primeiro filho. Então essa frase, esse é o Deus dos processos, que faz o ser humano crescer através das incertezas da vida. Tá disposta? Então, isso aqui foi o que aconteceu com Abraão. Ele aprendeu com certeza depois que ele abandonou ali Ló. Deus quer usar a dúvida, as incertezas, o medo para te fazer uma pessoa melhor. Portanto, que você continue andando. Você só vai se tornar uma pessoa melhor se você continuar andando. O problema é que muitos passam por isso aqui e desistem no meio do caminho. E aí, retrocede. Não tem como alcançar. Deixa o emocional, os porquês, os achismos, a dependência da opinião alheia, as comparações. Você acha que Abraão ficou... Com certeza ele sentiu medo, mas ele foi. Mas ele não deu importância. Eu imagino que a família falou na cabeça dele: Abraão, meu filho, onde você tá indo? O pai ali, morava com o pai, todo mundo. Deve ter ouvido. Deve ter sido criticado. Que maluco! Assim como Noé foi criticado construindo a arca 120 anos. Mas ele não desistiu, continuou, porque ele deu ouvidos à voz de Deus. E no final de tudo, foi salvo só a família de Noé. Às vezes tem coisas que a gente faz nessa vida, você abre mão de amizades, pessoas, coisas que todo mundo te vê como um bitolado, como... Até a Elô que tá falando aqui, as pessoas acham que a gente é triste, né? Ela falou que ela tá no processo, né? Ela entregou a vida pra Jesus, recentemente foi batizada com o Espírito Santo, através do Café com Fé, pra glória do Senhor Jesus. E ela falou, as pessoas acham que a gente é infeliz, né? Porque a gente decide entregar a vida pra Jesus. Mas e daí o que as pessoas pensam? Depois, na hora da recompensa, que é aí que elas vão entender. Mas depois já não tem mais jeito. Porque fé é você viver sem procurar entender o porquê e sem estar preocupado com o que os outros vão falar. Com o que os outros vão falar. A maioria das pessoas não alcançam, não por falta de talento. Não é porque você não tem talento. Todo ser humano é dotado da mesma capacidade. Eu não falei aqui que eu não tenho faculdade. Eu não falei aqui que... Eu tenho um monte de vício de português.
Tem hora que eu falo errado. Quem é professora? Eu tenho alunas que são professoras. E aí eu falo assim com elas, pode me avaliar aqui, hein? Pode me avaliar que você é professora. E eu falo errado. Mas eu tenho resultado. E a faculdade da vida tem muito valor, né? O que você viveu, o que você enfrentou, o que você venceu. Eu tenho resultado também das minhas alunas, enfim. Tô contando essa parábola só pra você entender. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Não tô te vendendo nada aqui, tá? Fica tranquila. Então, não é porque você não tem talento. Você tem. Pra todo mundo tem um talento. Pra uns Deus deu 1, pra outros Deus deu 3, outros Deus deu 5. Os que multiplicou, ele abençoou. O que enterrou, ele chamou de maldito. Você não pode enterrar o seu talento. Porque se você enterrar o seu talento, você não está prejudicando só a si, mas a vida de outras pessoas. Porque o seu destino, ele abençoou. Tem pessoas que dependem desse seu talento. Pensa se eu não tivesse me colocado à disposição para falar ao vivo, para fazer o Café com Fé. Muitas pessoas não seriam alcançadas. Muitas lojistas não iam dobrar as vendas, iam estar perdidas, porque por ignorância, por achismo, eu não ouvi a voz de Deus. E com certeza eu ia pagar um preço por isso. Porque tem pessoas que dependem do talento que Deus já colocou dentro de você, e que você, por ignorância, acha que não é capaz. Assim como Moisés também achou. Mas eu não sei falar. Moisés falou, mas Deus, eu não sei falar. Jeremias falou a mesma coisa, mas Deus, eu não sei falar. Deus tocou na boca de Jeremias. Deus falou com Moisés, vai, quem vai falar sou eu. Vai. E Moisés liderou ali milhões de pessoas. Moisés tinha talento, mas foi no campo de batalha ali que ele foi... ele passou lá pelo palácio, passou na abundância, e Deus permitiu aquilo tudo para ensinar. E eu, quando eu tinha loja também, foi uma escola. Deus falou desse jeito comigo. Que isso foi uma escola, agora você vai repassar isso que eu te dei, isso que eu te ensinei. Então, em Jeremias, no início a Closet falou aqui que acabou de ler Jeremias. Se você for ler lá no início, ele falou, mas cara, eu não sei falar. E o anjo tocou na boca de Jeremias. Então, tudo bem você falar eu não sei. Porque Jesus também, quando ele foi passar pela morte de cruz, ele orou 3 vezes e falou, pai, tá pesado demais. Tá pesado demais. Eu até arrepio. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, tá? Se possível. Pensa a angústia. Que momento? Faltava 12 horas para Jesus passar pela pior morte. Ai, mas me traíram. Me maltrataram. Pois é, furaram as minhas mãos, furaram os meus pés, me crucificaram na cruz. Eu sei o que você tá passando. Ai, mas eu tô passando por um momento tão difícil, vivendo uma depressão tremenda. Eu sei que você tá vivendo. Eu suei sangue antes de ser crucificado injustamente. Foram injustos comigo. Me traíram. Judas também me traiu. Eu sei que você tá passando. E Deus, ele até ajuda o fraco, mas ele conta com os fortes. Então você precisa se fazer forte. Mesmo que você não queira, você tem que ir e fazer. Abraão não queria. Davi, quando foi enfrentar Golias, poxa vida, eu imagino que adrenalina que Davi passou. Com uma pedrinha, ele derrubou aquele gigante. Porque ele teve fé de se colocar ali no meio do conflito. Ele teve disposição para pagar o preço. E a pessoa vence assim. Ela tá ali a ponto de receber, mas ela desiste, ela retrocede por conta, ela deixa a dúvida falar mais alto, ela deixa o medo falar mais alto, ela deixa o que as pessoas estão falando para ela ouve mais o que as pessoas estão falando do que o próprio Deus, e aí ela não recebe. E depois ela vem perguntar para Deus o porquê. Porque ela não tá cumprindo a missão que Deus determinou para fazer. E Davi se colocou à disposição. Davi queria estar ali? Fala sério. Não queria. Mas pela fé ele foi. Para honrar o nome do Deus que ele servia. Que ele servia, né? Não tá aqui mais. Para honrar o nome do Deus que você leva na sua boca,
É nas atitudes. Não é... Orar é o quê? Oração. É nas atitudes. Não é o que você fala. Não é no versículo que você posta ali. São pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Então Deus usa dúvidas, incertezas, medo para te fazer uma pessoa melhor. Portanto, que você continue andando em frente. Em frente. E eu vou te falar, são poucas pessoas que querem enfrentar. Poucas. A maioria das pessoas... Eu até ouvi isso de uma pessoa próxima. Nossa, eu queria ter a coragem que você tem, viu? Largar tudo. Depois de 7 anos de loja, eu queria ter a coragem que você tem. Mas essa ousadia, o próprio Deus coloca dentro da pessoa. Quando ela decide, tudo é uma decisão. A sua vida é feita de escolhas. Eu tenho falado muito. O inferno não está cheio de pecadores, porque todos nós somos. O inferno está cheio de pessoas que escolheram estar lá. Porque aqui em vida... Não falaram, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. E depois que passou pela morte, teve que ouvir de Deus, seja feita a tua vontade. Ele que teve que falar, seja feita a tua vontade. Você que escolheu isso, né? Então, a maioria das pessoas não alcançam, não por falta de talento, mas é porque elas desistem. Talento você tem, amiga. Você não consegue enxergar por conta do a mais, as dúvidas. A hora que você falar que você... Tô aqui, tô disposta a pagar o preço, você pode ter certeza que se você abrir mão do que Deus tá te pedindo, e que vai te cortar, tá? Te falar que dói. E tem que doer, porque senão a gente não aprende. E essas lives aqui não é pra passar a mão na sua cabeça, não. Porque ninguém aprende com... Ai, tadinha. Você aprende quando alguém fica... Oh, coitada de você. Você aprende alguma coisa? Pelo contrário, você pega a carga daquela pessoa. Mas quando alguém te confronta, aquilo te corta. Na hora você pode até ficar com raiva. Mas depois você vai pra casa e fala... Não. Né? Então é isso que a palavra de Deus ela tem que nos cortar, porque pra mim só funcionou quando ela me cortou. Vence na vida quem sabe lidar com os processos. Então você tem que ser uma especialista em lidar com os processos e não ficar tentando entender o porquê das coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Focar na sua vida espiritual. O seu pilar principal, isso tem que estar escrito na sua geladeira. Precisa ser a minha vida espiritual. Esse é o passo a passo. Se for de trás pra frente, lá na hora vai quebrar a cara. Ainda que seja depois que passe pela morte, né? Porque aí vem o que? A recompensa. Às vezes a pessoa não consegue enxergar. Deus dá chance pra todo mundo. Vence a vida quem sabe lidar com os processos. Quem foge das incertezas... Quem hoje vive das incertezas... não chega a lugar nenhum. O que mais aqui que eu anotei? Abraão levou Ló. E quando você ouve a voz de Deus e não confia 100%, e leva alguma coisa para garantir, as coisas vão dar errado. No caminho certo, com o coração errado, estava Abraão. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ali Deus parou de falar com Abraão. E Ló começou a dar problema para ele, como a gente falou. Tudo que você coloca na sua vida que Deus falou que não, vai te dar problema. Vai dar problema pra você mesmo. Você atrasa a sua vida quando coloca alguém que não era pra entrar, certamente. Se tem alguma coisa pra você, tem que parar de insistir em andar com as pessoas erradas. Deus espera elas saírem pra te mostrar o caminho certo. Chegou na hora certa, vai ficar salva aqui, tá? Deus te dá a direção. Isso aqui você tem que anotar. Deus te dá a direção, mas não toma a decisão por você. É aquilo que nós falamos sobre estar planejado. Tá planejado, mas a escolha é sua. Não adianta falar, ai, meu destino é esse mesmo. Tem gente que fala, né? Meu destino é esse mesmo, é sofrer, é passar por isso, é ser pobre, é não sei o quê. É pessoa cheia de comiseração. Ah, esse é meu karma, é meu caminho. Deus traçou isso pra mim. Não. Não, porque olha o que tá escrito aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Você tá com falta de paz? Você tem paz? Sabe o que é paz? Paz é tranquilidade no meio da tempestade. Paz é você estar de pé e você
Quando tem paz, você consegue enxergar a solução. Você consegue enxergar o que precisa ser feito. E a sua oração é aquela que eu falei. Meu Deus, o que eu preciso aprender com esse processo? O que eu preciso aprender com esse processo? Deus te dá a direção, mas não toma a decisão pra você. Essa é a frase. Ele não toma decisão pra você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Todo mundo quer ser feliz. E ele tem pensamentos de paz pra nós. Mas quem tá fazendo a escolha errada? Somos nós mesmos. Se tá dando tudo errado e os desafios ele vai permitir, mas você tem que entender que isso é uma faculdade. A escola da vida para te ensinar a se formar, passar pelo mestrado. Então, me invocareis, irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você parar de buscar ele por conta das bênçãos. Quando você buscar ele por quem ele é, não por o que ele tem para te dar. Não para resolver o seu problema atual. Quando você buscar a ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Quando você buscar a ele fazendo essa oração que Jesus fez. Contudo, não seja feita a minha vontade. Eu queria muito. Eu queria isso. Mas contudo, que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Então me dá um sinal do que o Senhor quer que eu faça agora. E se ele te der um plano, como ele deu para Abraão aqui, difícil, vai que você consegue. Porque ele não vai fazer nada que você não possa passar por aquilo. Só que você tem que estar disposta a enfrentar, sacrificar, pagar um preço. Ser de Deus não é só postar frases maravilhosas na internet. Tem que sacrificar, tem que suar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e me siga. Negue-se a si mesmo. Negue quem você pensa que é. Porque eu te fiz a minha imagem e semelhança. Eu te fiz um pouco abaixo do que eu. Se você continuar achando que você é um Zé Ninguém, você não tá ouvindo a minha voz. Porque não foi isso que eu escrevi na palavra que você é. Você é minha imagem e minha semelhança. E se você der ouvidos pro que eu tô orientando e andar comigo, independente do que você for enfrentar, você vai alcançar. Mas se você continuar dando ouvidos para essas vozinhas aí, ó, continuar insistindo em andar com essas pessoas e não estiver disposta a pagar o preço para abrir mão daquilo que está ocupando o meu lugar na sua vida, nada vai acontecer. Você vai continuar sofrendo. A hora que você me obedecer, eu falo. E é por isso que eu tô em silêncio, porque no silêncio a gente aprende muito. Quando Deus está em silêncio, a gente aprende. Porque você tem que aprender a lutar. Deus vai te ensinar no meio da batalha. No meio da batalha. Isso. E buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar de todo o vosso coração. Agora eu quero fazer uma comparação aqui, que eu até anotei, sobre o processo, tá? Pra gente finalizar aqui. Você sabe qual que é a diferença da uva pro vinho? Da azeitona pro azeite? Existem 3 processos que distanciam uma da outra. A gente sabe que o vinho veio, o vinho veio da uva, né? E o azeite veio da azeitona. E existem processos que distanciam. O primeiro deles é o preço, é o valor. A uva, não sei quanto que tá no supermercado, tem um valor. O vinho, tem vinho de $1.000 pra cima. Essa é a primeira distância. A mesma coisa a azeitona e o azeite. O azeite, dependendo de qual, se extra virgem, vai pagar um valor ali considerável. Diferente do valor da azeitona. E a segunda distância que existe é o prazo de validade. É o prazo de validade. A azeitona, a uva tem prazo de validade. Já o vinho e o azeite têm uma durabilidade muito maior. Muito, muito, muito maior. Ele falou isso. E eu achei muito top trazer isso pras... Eu também ouvi ele falando. Regiane, né? Eu achei muito forte trazer isso com a palavra que eu ia trazer. Eu acho que quando a gente fala de processo aqui, né? Que foi o processo que Abraão, ele respeitou. Por um momento ele quis fazer do jeito dele.
E aí eu achei perfeito para encaixar, pra gente finalizar a palavra de hoje, né? E essa questão de que existem essas diferenças. E também a logística, né, que ele falou, essa questão de você pode levar para qualquer lugar. Já a uva e a azeitona não, você tem que preservar ela ali, senão tem lugar que nem dá para você levar no avião. Então, o que existe no meio disso é um processo, como a gente falou aqui na palavra, que existe lá, a uva precisou ser pisada para aprender. A mesma coisa que a gente falou aqui também, da dor que você precisa sentir, mesmo com medo. Eu morro de medo de agulha, gente, mas tem que passar por aquilo. E às vezes a gente dá ouvidos pro que o médico fala, nem lê a bula, como eu falei ontem, mas vai lá e não quer entender como o processo e obedece e faz. Mas com Deus a gente quer questionar, com Deus a gente quer entender as coisas. E a mesma coisa aconteceu com Jó. Quando Jó buscou entender o porquê que ele estava passando por aquilo, Deus virou e falou para ele: ô Jó, onde você estava quando eu construía as montanhas? Ou seja, quem é você para tentar entender o meu processo? Quem é você para tentar entender como eu faço as coisas? Deus falou desse jeito com o Jó. Ou seja, toma. Se você tá passando por isso, eu permiti é para te ensinar alguma coisa. E o que Jó aprendeu era que ele precisava vencer o que ele mais temia. Ele falou: o que eu mais temia aconteceu. E ele perdeu tudo. Só que Deus deu para ele tudo em dobro. Porque ele passou a orar pelos amigos. Não sei se você conhece a história de Ló. Ele passou a orar pelos amigos, né? Abençoar a vida dos amigos ali. E porque ele resistiu tudo que ele passou. E Jó passou o pão que o diabo amassou, né? Paciência de Jó hoje. É até um ditado popular. Mas por um período, Jó, ele tentou entender por que ele estava passando por aquilo. Aí na hora que Deus veio responder, se você já leu, onde você estava quando eu construí isso, quando eu construí aquilo? Ou seja, quem somos nós? Pra gente finalizar, né? Quem somos nós para tentar... Estou lendo Jó, é muito forte. Para tentar entender o porquê. Então, o resumo de tudo aqui, né? Além desse exemplo que eu vi até no Tiago ontem. Mas a chave da palavra não é isso. Foi só um exemplo pra gente... A chave é pra gente aprender com o pai da fé. Ele confiou no Deus que ele falava que cria. Ele praticou aquilo que ele dizia que era. E aí os desafios não pararam ali com Abraão, não. Depois você continuar lendo aí, já é um assunto para uma outra live. Se você continuar lendo, você vai ver que depois que Abraão achou que, ponto, passei por isso aqui, veio outro desafio, entregar o que Deus deu para ele, que era o filho. Ou seja, os desafios, eles vão vir. E você precisa aprender a passar por todos eles, porque cada vez que você passa, novo desafio, mais sabedoria. Todo o processo, ele vem para amadurecer. Todo o processo, ele vem para amadurecer. Então, você pode anotar isso, que todo novo desafio, mais sabedoria. Deus permite problemas para você resolver e depois ele não te atingir mais. Quando ele vier de novo, como as mães aqui, que são mães de segunda, você tá sempre se tornando mestre naquilo. Porque você viveu, você passou, você tem força para passar pelo próximo. E só assim pra gente se sustentar. E como que você consegue fazer isso? Se aliando e buscando o batismo com o Espírito Santo, que ele é extremamente importante para você suportar os dias maus. O batismo com o Espírito Santo é quando você foca em Deus em primeiro lugar, busca ele, porque o Senhor Jesus, ele disse que ele não nos deixaria órfãos. Você pode ler depois lá em João 14, se eu não me engano, tá? Ele falou que ele ia subir ao Pai, mas que ele ia enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber e nem o ver, porque não o conhece. E ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino dos céus. Então, uma arma que você precisa é buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo, ele não vem por acaso, não vem na hora que você se batiza nas águas. É algo que você, quando você entrega tudo, quando você busca, quando você pede,
Quando você entrega, quando você fecha todas as brechas, e aí o Espírito Santo vem sobre a sua vida, e aí, minha amiga, você vai passar por qualquer coisa sem desistir, sem desanimar. Por mais que venha até a vontade de jogar tudo pro alto, mas você vai fazer como Jesus. Contudo, não seja feito com a minha vontade, mas a do Senhor. E o Senhor Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele teve a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho falado muito sobre o Espírito Santo. E aí, para você conseguir suportar tudo, você tem que desejar e focar, em primeiro lugar, no Espírito de Deus morando dentro de você. Dentro de você. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Essas foram as lições que a gente aprendeu aqui com Abraão. Ele só herdou tudo isso depois que ele foi sacrificando. E pensa, Deus pediu o filho dele, da promessa que ele teve na velhice. Peraí, já fiz tudo que o Senhor me pediu, agora você me pede o que você me deu, o filho dele? Será que a gente teria coragem de entregar? Por isso que ele foi considerado o pai da fé, porque ele confiou no extremo. E fé é você acreditar no nível master. Nível, assim, de certeza absoluta. E demonstrar através das atitudes, né? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, que não deu pra ler antes da gente terminar. Mas às vezes temos que abrir mão pra viver o que Deus tem, com certeza. Às vezes não, tá? Eu te falo, Lucy, que se você decidir entregar a vida pra Jesus, com certeza você vai ter que abrir mão. Não é às vezes. Tem que te cortar. Tem que colocar a gente no nosso lugar mesmo. E nós somos provados para ser aprovados. Todo mundo que se diz cristão, se não foi provado, se não teve que abrir mão de alguma coisa difícil, tem alguma coisa errada. Obrigada, Maia, por não esconder os teus talentos. Amém! Glória ao Senhor Jesus por isso. Tive muito medo, viu? Tive medo tive medo das críticas, tive medo do que vão falar, tive medo, mas fui com medo. O negócio não é não ter medo. Deus está me dando um tapa hoje através da leitura bíblia. Amém, é isso aí. Deus falando comigo através dessa mulher, só pode. Tá falando com você? Parece que ele leu a sua história aqui. Que forte, hein? Abençoada essa live. Muitas vezes Deus fala conosco que usamos o coração. Exatamente, que é enganoso. E na emoção não obedecemos o que ele disse. Com receio de magoar, ficar mal com as pessoas. Exatamente. Na maioria das vezes, a nossa parentela. Exatamente. E o medo, né? De falar o que eles vão pensar, o que eles vão falar. E é ali naquele momento que Deus está esperando você falar não para sua parentela. Não dá. Ou então, se afastar. Que para parentela é um escândalo às vezes, né? A palavra para mim é indicadora. Primeira vez aqui, eu sempre disse muito isso pro Senhor, porque eu precisei orar em público. Papai, eu não vou saber o que fazer. Não precisamos de muitas coisas quando temos Deus. É isso aí. Bom, gente, só tô terminando de ler os comentários. Amo te acompanhar, você agrega nas nossas vidas. Amém, amém. Tem uma comparação boa. A borboleta antes da era largata. Exatamente. Ótima parábola, Rosa. A borboleta viveu o processo da transformação. Exatamente. E quando ela viveu esse processo, né? Ali ela teve liberdade. E é isso que Deus quer nos dar. Liberdade. Prisioneiro é quem não consegue falar não. Prisioneiro não é quem é cristão. Tem gente que fala, você é cristão, você não pode fazer as coisas. Você pode fazer tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem liberdade, poder de escolha. Não, isso eu não quero. Isso não faz parte. Isso não faz sentido pra mim. Agora, prisioneiro é quem tá nas garras de um vício, na dependência emocional do que as pessoas vão falar, vão pensar. Isso é que é a prisão. Adoro. Estou lendo Jó. Que palavra. Que maná do céu. Amém, maná do céu mesmo. Neemias também não perdeu a fé. Acabei de ler Neemias 6. E o estudo fala sobre. Quantos exemplos, né, de perseverança. Elias também pensou em desistir. Vocês pensam que Elias não pensou em desistir? Mas Deus falou lá, não é a sua hora não, Elias. Come, bebe aqui, bora. Vamos lá que você tem uma missão. Sabe por que você não quebrou até hoje? Sabe por que você tá aqui até hoje? Porque Deus
ele acredita no seu potencial e ele quer te usar para isso. Por isso ele tá te dando chance, oportunidade. Por isso que ele não permitiu você quebrar até hoje, passar por tantos livramentos que ele já nos deu que a gente não faz nem ideia. Porque ele já viu o seu futuro, caso você dê ouvidos pro que ele tá falando aqui hoje, o que ele tem usado tantas pessoas para falar. Glória a Deus por sua obediência a Deus, ele tem usado para glória de Jesus, te abençoe. Amém, tomo posse. Estou aqui de Portugal, ouvindo essa palavra abençoada. Bárbara, que delícia! Mai, decidi entregar minha vida para Jesus através do Café com Fé. Uau! O céu está em festa. Estou no processo do batismo no próximo dia 10. Nossa, até arrepiei. Bem-vinda, parabéns. Deus abençoe muito você. Eu tenho certeza que quem te convenceu foi o próprio Deus, através do Café com Fé, mas esse papel é todo dele, toda a honra e toda a glória seja dada para ele. Vamos mandar palminhas aqui para ela. Tenho certeza que o céu está em festa, viu? Deus abençoe muito, Cris. O mundo apenas que somos escravos, sendo que eles que são. Exatamente. Essa prova vieram pra mim. Ai, gente, olha, eu vou falar com vocês. Deus nos chamou onde nós menos esperando. Eu, por mim, sabe? Eu ficava aqui a manhã inteira, a gente falava. Vocês, que eu amo falar de fé, eu amo aprender aqui. Eu aprendi muito com a história de Abraão, pai da fé. Vamos pedir a Deus essa fé, mas não vamos pedir a fé igual a de Abraão, não vamos ser mais ousados. Deus, eu quero uma fé multiplicada da fé de Abraão. Eu quero 777 vezes 7 mais. Que Abraão tá aqui mais. Essa palavra tá aqui pra mim. Então, me dá ousadia, intrepidez, coragem, sabedoria. Me dá a mente do Senhor. Troca e substitui todos os meus planos, anseios, projetos pelos do Senhor. Eu te dou autorização para isso. Fala comigo, me mostra o que o Senhor quer. O que o Senhor pedir, eu vou entregar. Mas me dá coragem também para entregar, por favor. Me dá coragem, porque eu sou falha, pecadora, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Sozinho eu não consigo, vamos comigo. Me ajuda aqui, porque eu quero fazer essa missão que abençoa todas as famílias da terra. E se eu não estou enxergando o meu propósito, o seu propósito, não é o meu. E se eu não estou enxergando o seu propósito na minha vida, me faz enxergar, coloca ele na minha frente, me usa alguém para que eu entenda, é isso. É isso que eu vou falar, é isso que eu vou investir. E eu vou enfrentar o que tiver e quem tiver que enfrentar. Porque o teu nome tem que ser honrado na minha vida. Aí ele vai passar você na frente de um monte de oração. Que as nossas orações ficam em taça lá, né? Ele vai... Peraí, deixa eu ver quem tá precisando desse talento que eu te dei. Vou acelerar. Você acelera o processo quando você ouve a voz de Deus. Pra gente finalizar com essa frase aqui que eu nem tinha anotado, mas ela veio. Você acelera o processo de bênção, de tudo na sua vida, quando você ouve a voz de Deus e obedece. Vamos completar essa frase aqui, e obedece. Alguém mais também aqui, além da Cris? Aí, ó, todo mundo dando palminhas aqui pra você. Que Deus te fortaleça e te dê muita coragem nessa jornada. Que ela não é fácil, mas vale a pena cada entrega. Vale a pena tudo que você vai receber, viu? Meu filho de 12 anos que me questionando a existência de Deus. E isso me faz sofrer muito, porque Deus é tudo na minha vida. Então, tem que mostrar pro seu filho que Deus é um Deus pronto, um Deus poderoso. E é o que a gente aprendeu aqui, que as escolhas são nossas. Não é... Mostra esse versículo, ele tem pensamentos de coisas boas pra gente, não de más. Mas aquele que crê em mim é aquele que obedece a minha palavra. Crer é obedecer. Crer não é falar eu creio, né? Então, é aquilo que Deus falou com Jó. A gente precisa confiar, a gente precisa ser fiel, a gente precisa parar de mentir, parar de depender das pessoas, perdoar. Às vezes a pessoa sofre um trauma e só essa dúvida já impede Deus. Só esse questionamento
você pode ensinar tudo que a gente falou aqui dos processos. Ele tem que aprender a viver os processos sem questionar, porque isso atrasa. Isso atrasa. Acelera os processos. Acelera os processos. Aí, Regina, precisa de discernimento e sabedoria para enxergar os teus planos. É isso aí. Pede ele sabedoria, discernimento, sensibilidade. Essas orações têm que ser assim, gente. Às vezes a gente perde tanto tempo pedindo, meu Deus, só tenho. E agora? Esse choro não vai resolver nada. Queria só te falar isso, viu? Não vai resolver nada. Bora aqui fazer uma oração pra gente finalizar. Meu Deus, que senão fica aqui a manhã inteira. Já tô até sem voz. Bora lá. Vai ficar salva essa live, quiser assistir de novo. Quem tá passando por algum período de ansiedade, pode assistir a live do Café com Fé de semana passada. Quiser me mandar um direct, eu envio lá, tá? Eu envio pra você assistir. E aí eu até falei semana passada, gente, tá passando por essas coisas? Assiste coisa que te alimenta a esperança. Para de ficar ouvindo coisas que vai te deixar pra baixo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse alimento do céu na nossa alma. Tantas coisas o Senhor tem nos ensinado, às vezes a gente é tão ignorante e o orgulho impede de enxergar o teu querer. Porque, fala sério, o Senhor ia passar pelo que passou, aquele processo, aquele momento de angústia, para ter pensamentos de coisas más? Será que não tem alguma coisa de errado? Se o preço já foi pago, se a gente está sofrendo, será que a culpa é do Senhor mesmo? E eu peço perdão pro Senhor, às vezes, que a gente duvidou, murmurou, reclamou e atrasou. Porque o Senhor é espírito, tão educado, tão humilde. O Senhor entregou, meu Pai, o seu único filho por amor a nós. Ninguém sabe amar como o Senhor. E eu creio que quando a gente questiona, a gente entristece o Senhor e afasta o Senhor de nós. Às vezes a gente se acha bom demais, legal demais, e esquece de que o nosso maior inimigo são as nossas emoções. São as nossas palavras, são os nossos achismos. E eu estou aqui confessando e me humilhando na tua presença, pedindo a tua misericórdia, porque sem ela eu não sou nada. Nós não somos nada. Misericórdia de nós por aquilo que às vezes a gente faz e nem sabe que está te desagradando. E eu peço que o Senhor venha nos mostrar, continua nos exortando sim, e nos dá a tua mente, a tua visão, o teu entendimento, para que possamos assim andar conforme o Senhor determinar. Porque o Senhor é aquele que já viu o nosso futuro. O Senhor é a melhor pessoa para a gente conversar. Então, eu estou aqui para entregar a minha vida, cada um está entregando a sua. E aquele que o Senhor está vendo aqui, que está falando com sinceridade, pureza de alma, que está disposto a pagar o preço para isso, até aquele que não, que o Senhor possa quebrantar, mas que o Senhor venha fazer o que eu não posso, convencer essa pessoa, para a honra e glória do teu nome, assim como a Cris está aqui nessa live, falando que decidiu entregar a vida para o Senhor. Louvado seja o teu nome por essa alma. E se uma alma que está aqui decidir hoje dobrar os joelhos e entregar tudo nas suas mãos, já valeu por toda uma vida. E eu creio que o céu está em festas por essa alma, e eu intercedo por cada uma dessas pessoas aqui, e eu peço que o Senhor venha as livrá-la do mal, e livra também do mal, mas eu tô aqui para interceder para essas pessoas e abençoar a vida dessas pessoas e profetizar palavras de bênção sobre cada uma delas, em nome de Jesus, para que o teu nome seja honrado, glorificado através dessas vidas. Amém, e graças a Deus. Amém, Deus abençoe vocês, e até quinta-feira no Café com Fé BH. Terça-feira que vem estamos aqui de novo, 8 horas. Beijo.